Olá a todos e todas, o meu nome é Renata Duarte, sou acadêmica do curso de Bacharelado em Turismo da UFPEL, atual bolsista do projeto de pesquisa A História da Hotelaria em Pelotas na primeira metade do século XX e hoje eu vim apresentar o trabalho intitulado Configurações de Identidades Profissionais na Hotelaria Pelotense do século XX, o caso de Yara Baureira da Silva. Esse presente trabalho é orientado pela professora doutora Dalila Miller. A hotelaria pelotense tem seu início no século XIX, mais especificamente em meados de 1840, período no qual se decorria em todo o mundo a Segunda Revolução Industrial, demarcada pelas fortes ondas de imigração que atingiram também o Brasil. Tal fato auxiliou no processo de desenvolvimento de outras atividades econômicas. Em se tratando de Pelotas e mais especificamente do setor hoteleiro, temos marcado o Hotel Aliança, com registros documentais de sendo o hotel mais antigo da cidade, do ano de 1843. O crescimento da hotelaria em Pelotas, diversos são os processos trabalhistas que começam a se decorrer e as relações de trabalho. Esse trabalho, então, tem o foco no processo trabalhista de Yara Baureira da Silva. A metodologia utilizada neste trabalho é a qualitativa com caráter analítico documental, tendo como principal instrumento os processos trabalhistas dos hotéis existentes no Núcleo de Documentação Histórica, o NDH da UFPEL, do qual o acervo documental abarca os movimentos sociais e políticos de Pelotas e região. Para esse estudo, utilizou-se o recorte do processo datado da década de 1940, do qual tem como reclamante Yara Baureira da Silva e como reclamado Jerônimo Del Grande, o proprietário do Hotel Aliança da época. O Hotel Aliança tem grande importância na construção da memória coletiva da cidade de Pelotas e da população, sendo um dos mais antigos hotéis e que ficou por mais tempo em funcionamento na cidade de Pelotas, além de ser o primeiro, datando de 1843 a 1968, quando foi vendido e se tornou a atual Galeria Zabaleta na rua 15 de novembro. Assim, os processos trabalhistas se tornam fontes muito importantes de análise documental para melhor compreender a composição da história do setor hoteleiro e a amplitude da caracterização das ocupações na carteira de trabalho, por meio das redes de trabalho que eram estabelecidas, neste caso do estudo, no Hotel Aliança. Ao se realizar uma breve análise da década de 1940, foi possível identificar o peculiar processo de Yara. Se tratando de uma mulher de 35 anos, brasileira, divorciada, que entra na Justiça do Trabalho em 1941, alegando ter trabalhado no hotel desde 1937 como serventa, da qual ela se institui camareira. E diz que, ao retornar de férias naquele mesmo ano, teve a sua função trocada para ajudante de cozinha. O reclamante alega que, por proibições médicas, não poderia, assim, trabalhar junto ao fogo ou ao calor, e que, ao contestar isso com o patrão, acabou sendo demitida, visto que esse não quis mantê-la em sua função anterior. Durante a realização da audiência, apenas o Sr. Jerônimo Del Grande apresentou testemunha de defesa, bem como trouxe anexo à documentação de defesa 2 cartas de hóspedes do hotel, funcionários do Ministério do Trabalho que residiram no hotel durante o período em que Yara esteve trabalhando. Os relatos trazem em comum o linguajar grosseiro e pendante da funcionária, além do que um deles confirma que teria sido ela a se demitir, e não o Sr. Jerônimo. Já com relação ao depoimento de Yara, foi possível identificar que em suas cartas de procuração, esta se reconhece enquanto camareira e não servente, como alega a testemunha de defesa do Sr. Jerônimo, dizendo que esta sempre manteve sua colocação de servente, antes mesmo se referindo aos quartos e posteriormente à cozinha, ao que Yara discorda, se nomeando camareira. Tal fato evidencia como as ocupações da hotelaria estavam começando a se formar durante esse período, eliminando aos poucos o caráter de empresa familiar. O processo tem continuidade com o juiz propondo por 2 vezes a conciliação entre ambas as partes, sendo prontamente negada pelos dois. Além disso, o Sr. Del Grande refere que na caderneta profissional, documentação criada nacionalmente apenas em 1932, de Yara estaria anotada apenas a função servente, sem quaisquer outras especificações, podendo assim essa exercer todo e qualquer trabalho relacionado à função, e que a partir disso a teria trocado de função de forma a afastá-la do contato com os hóspedes, cessando os problemas das parentes, alegando que seria a ex-funcionária a dizer que iria embora e que na cozinha não ficaria. Muito provavelmente isso se dá em razão da sua identificação como camareira. Desta forma, é possível compreender os processos trabalhistas enquanto fontes documentais de grande importância para a pesquisa histórica da hotelaria pelotense.
bem como o processo de Yara Baureira evidencia outros aspectos envolvendo o setor hoteleiro, tais quais a existência de profissões generalistas em decorrência da estrutura familiar, e a sua grande importância no que diz respeito às questões de gênero do século XX. Aqui as referências e obrigada.